Tiago capítulo 2. Vou ler aqui para ganhar tempo, mas vai acompanhando ali. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo que vocês têm fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né, tratar as pessoas com parcialidade ou fazer acepção de pessoas. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, mal vestido ou muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometera aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, ou a lei áurea, né, conforme está escrito na Escritura, ama o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé, ou essa fé pode salvá-lo? Já deixa eu dar um spoiler aqui para tu guardar isso, né? Já grava aí, o que ele está dizendo? Será que essa fé pode salvá-lo? Vamos trocar a expressão aqui. Será que essa fé é a salvadora? Guarda isso, tá? Será que essa fé é a fé salvadora? É a fé de verdade? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessidade de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesmo, é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras e eu, com as obras, lhes mostrarei, comprovarei, deixarei explícito a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Nós já concluímos na exposição do capítulo 1 e vimos que Tiago, o escritor da carta, tem como fundamento, ou fundamentos principais, a exposição de tudo na verdade, o registro de tudo que ele fez, tudo que ele registrou na carta, o fato dos irmãos estarem passando por diversas tribulações e terem que se comportar bem, de acordo com a sua fé, dentro dessas tribulações, e uma outra coisa que também é principal aqui, é o fato daqueles irmãos não viverem de maneira compatível com aquilo que professavam. Ele começa o capítulo 1
com a ideia das provações e como os irmãos deveriam se portar em meio às provações, e de maneira muito orgânica ele começa a entrar nessa questão da compatibilidade entre o que falamos e o que vivemos. Então, já no capítulo 2, na verdade ainda no capítulo 1, né? No capítulo 1, quando ele fala sobre a prática da palavra de Deus, a partir do versículo 19, ele já está mesclando esses dois temas e indo, caminhando, né, com mais contundência para essa ideia de que aquilo que confessamos, professamos, cremos, tem que estar de acordo com a maneira que nós vivemos. E lá no capítulo 2, onde nós lemos, isso já fica mais claro, essa ideia da incompatibilidade ou a compatibilidade entre nossas ações e nossa crença, nossa fé, a fé que professamos na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele começa o capítulo 2 falando sobre algo muito importante, que é a proibição de parcialidade ou favoritismo, né? E acepção de pessoas. E aqui, geralmente pensa-se que ele está tratando a questão mais profunda, que é a acepção, é a parcialidade, mas não é. A questão mais profunda aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente, é a maneira como nós abordamos as coisas a partir de critérios errados, né? A questão principal aqui, que é vista na acepção, é a nossa falta de critérios corretos, critérios que não estão de acordo com a vontade de Deus e a fé que professamos, e nós vamos ver isso aqui. Amém? Ele começa lá: meus irmãos, como crentes, e está vendo que ele evoca essa ideia da nossa vida cristã, da vida que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, da nossa fé. Quando ele fala fé nesse momento aqui, ele aqui diz, como crentes, né, mas em outras versões ele fala, a fé que vocês têm no glorioso Senhor. Ele está falando não do fato de acreditarmos ou crermos em Cristo Jesus, mas essa fé fala da vida que temos na pessoa de Cristo Jesus. Como crentes, né, a vida cristã em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então é a partir, o fundamento, a base para não tratarmos as pessoas com favoritismo, para não fazermos acepção de pessoas, para não tratarmos as pessoas com parcialidade, é a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, é a vida que levamos a partir do que cremos, né? O que cremos tem que estar de acordo com o que vivemos, o que vivemos tem que estar de acordo com o que cremos, e na verdade há uma pegadinha no que eu acabei de dizer, né? Eu disse que o que vivemos tem que estar de acordo com o que cremos, amém? Isso tem que ser feito. Tudo que nós vivemos tem que estar de acordo, a gente faz força para que esteja de acordo, compatível com aquilo que nós cremos, né? Mas quando a gente troca os termos, as expressões, o que cremos tem que estar de acordo, o que vivemos tem que estar de acordo com o que cremos. Quando nós trocamos o que cremos tem que estar de acordo com o que vivemos, isso já é uma realidade. A partir do fato de que a gente coloca para fora o que está dentro, nós falamos disso hoje o dia todo, né? Então é difícil você convencer alguém de que crê em algo se a sua vida diz ao contrário, e a vida diz exatamente o que cremos. A Bíblia diz que a boca bota para fora o que está cheio. Então você pode tentar argumentar, tentar enganar alguém, mas a vida que vivemos tem que estar de acordo com o que cremos. Isso mostra que a gente tem que caminhar ali para viver de acordo com aquilo que nós professamos, mas é muito natural que aquilo que professamos está de acordo com a vida que levamos. Então você pode estar até se enganando, tentando enganar as pessoas, aí você se esconde atrás de uma máscara, você vai por aqui, vai por ali, e aí finge um dia, finge um outro dia, mas uma hora vai ficar claro o que realmente domina o seu coração, o que realmente governa e rege a sua vida, né? Então ele começa assim. Por quê? Porque a parcialidade, o favoritismo, a acepção de pessoas não está de acordo com
a fé que professamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso por quê? Isso porque a gente tem um exemplo clássico, né? No nosso próprio Senhor, que não faz acepção de pessoas, não é? Mas quando a gente olha para as Escrituras e as pessoas dizem assim, pô, fulano fez um churrasco, fulano lá na igreja fez um churrasco, chamou só aquele grupinho, né? Isso é pecado, porque Deus não faz acepção de pessoas. É isso que a Bíblia está falando? É disso que a Bíblia está tratando? De maneira nenhuma. A Bíblia, quando fala sobre o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, ela está falando que Deus não faz acepção, distinção de pessoas para condenar ou para justificar. Ele justifica a pessoa de todos os povos, todas as etnias, todas as áreas, todos os tempos, não faz acepção de pessoas para justificar. Do mesmo modo que não faz acepção de pessoas para condenar. Ele condena geral, que tem que ser condenado. Judeu, grego, gentil, branco, preto, pobre, tudo. Está dentro desses dois pacotes, o da condenação ou da justificação. A única coisa que faz diferença entre um grupo e outro é a soberana escolha do nosso Senhor. É a graça de Deus que alcança quem Ele quer que alcance, né? Então Deus não faz acepção de pessoa nesse sentido. Condena gente de todo tipo, justifica gente de todo tipo, né? E aqui, agora nos próximos versículos, vai ficar claro que o que ele está tratando aqui é a questão de critérios que nós usamos. Olha lá. Suponham que na reunião de vocês, e ali na reunião, na outra versão, aparece sinagoga, né? Aí fica claro que Tiago está falando para um povo que hoje é cristão, mas partiu dos judaísmos, os judeus convertidos que entendem bem o que Tiago está falando. Se fosse hoje, Tiago vai falar da igreja de vocês, né? Mas ele usou o termo sinagoga, que traduzido quer dizer congregação, reunião, né? Para que aquele povo entendesse do que ele está falando. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, versículo 4, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então a ideia aqui principal é nós fazermos juízo a partir de critérios indevidos. E ele usa aqui um exemplo clássico, né, que acontecia muito naquela época, de chegar um homem cheio de pompa, cheio de posses, cheio de aparatos, né, que demonstravam uma condição melhor do que os outros, ser honrado no meio da sinagoga, no meio da congregação, a partir do quê? A partir desses objetos, a partir do exterior, a partir das roupas, a partir das posses dele, ser honrado no meio deles, quanto o cara lá que está sujo, mal vestido, ser desprezado e colocado no canto, fica em pé ou senta no chão. Então qual é o critério aqui? O critério é a roupa que se usa. O critério é o anel que está no dedo ou deixa de estar. E aí você está pensando, mas não, Wesley, eu acho que não é isso aí não. Porque independente de qualquer coisa, a Bíblia não nos dá, em momento nenhum, abertura para a gente poder deixar de honrar uma pessoa dentro do nosso convívio. Será que não? Não, Wesley, o que ele está dizendo é que a gente não pode rejeitar ninguém. O que ele está dizendo é que a gente não pode fechar a porta do nosso ciclo para ninguém. Será que é isso que a Bíblia sustenta? Eu não vou, nessa série de exposições, não vou fazer questão de ler muitos outros versículos, muitos outros textos de outras passagens bíblicas, mas essa é importante. Para você entender que a Bíblia dá abertura, sim, para que nós fechemos o nosso ciclo. Para que em alguns momentos a gente bloqueie algum tipo de pessoa para estar no nosso meio. Mas vamos ver qual é o critério. Põe para a gente 1 Coríntios 5:12, por gentileza, Giovanni. E dessa vez eu estou confiando na minha mente. Não, 12 não. Põe mais para cima um pouco. 11. Ah lá, ó. Contexto é disciplina eclesiástica, né? E o contexto lá, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, tira o cara aí do meio de vocês que fez isso, isso e isso, né? Vocês não devem se associar com os impuros. E aí o apóstolo Paulo explica, eu não estou falando
do pessoal desse mundo que trabalha contigo, os ímpios, né? Trabalham contigo, estudam contigo, que moram lá na rua onde você mora. De quem que Paulo está dizendo que a gente não deve nem se associar? Olha o que ele diz. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Quanto às pessoas, vocês não devem você não deve nem sair para tomar um açaí. Sair para tomar um açaí, né? Com esse povo, nem um hambúrguer. É o povo que diz que é dos nossos, mas vive como se fosse dos deles. O ímpio, você sabe que é ímpio, nós sabemos que é ímpio. Mas agora nós precisamos usar desse mecanismo de defesa, fazer acepção com o critério correto. A questão é critério, não é a acepção em si. A questão é critério, não a parcialidade em si, não o favoritismo em si. Com quem que eu vou andar? Com quem que eu vou conviver? Com quem que eu vou seguir a minha caminhada? O Salmo 1 diz, com quem eu não devo. Bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, quando você entende que o escarnecedor, que é aquele que se diz cristão, né? Aquele que se diz povo de Deus e vive de maneira contrária à fé, quando você entende, compreende essa ideia, você está aberto, você está livre pelas Escrituras de não querer papo com ele, de não querer associação com ele, de fazer acepção. Você pode sim ser parcial, quando o critério é o correto, ou seja, quando a pessoa envergonha o nome de Deus, se dizendo-se um de nós e não é um de nós não. Né? Agora, voltando lá para o nosso texto, a gente compreende que a roupa que a pessoa usa não é o critério. Que o carro que a pessoa dirige não é o critério. Que o endereço que a pessoa tem não é o critério. Quem é que não quer andar com alguém que tem um apartamento na Barra da Tijuca, frente para o mar, e te convida toda semana para passar um final de semana lá? É legal ou não? Mas não é esse critério que deve determinar com quem nós iremos nos familiarizar aqui no meio. Não importa qual carro está parado lá fora. Não importa qual é a marca da roupa que você está usando. Não importa o quão legal você seja. E é uma questão importante. Né? Porque, humanamente falando, nós costumamos nos identificar com aquilo que está de acordo com o que almejamos, com a nossa personalidade, com o que gostamos. É normal. Né? Você pega o cara ali, sei lá, o Júnior trabalhou muito tempo tirando foto, fotografia e tal. Então, se ele encontrar alguém aqui, o cara que tira foto, faz filmagem e tal, eles vão começar a bater papo. E aí o papo vai começar a fluir de maneira muito, muito mais natural. Isso é a coisa mais comum do mundo, mas a gente não pode usar esses critérios para fechar a porta para alguém no nosso meio. Vocês compreendem isso? Pô, cara, fulano nem gosta de futebol, mas ele é aquele ímpio que envergonha o nome do Senhor e quer ficar no nosso meio? Não, então ele tem que ter entrado aqui e honra igual o cara que gosta de futebol e fala a mesma língua que eu. Curte as mesmas coisas que eu. Vive a vida parecida com a minha e gosta das coisas que eu gosto. Ou, pior do que isso, que é o que realmente o texto sugere, parece ter algo a me oferecer mais do que o outro. É o que o texto sugere de verdade. Não é? Você olha para o cara e diz, daqui eu vou tirar um negócio. Aí você pega o cara e bota sentar num lugar de honra. Não é? E aí você pega o cara que não tem nada a te oferecer, nada a te transmitir, bota sentado lá atrás. Aí o pastorzão, né? Pega um membro rico da igreja e vai lá na casa dele, toma café, passa a tarde toda, tira foto, posta no Face, posta no Instagram. E toda vez que chega um pobre no gabinete, é 10 minutos e ele não tem tempo para o pobre. Fazendo-se acepção de pessoas pelos critérios indevidos. E ele nos orienta, vocês não devem fazer isso. As posses das pessoas não devem determinar a associação que vocês venham ter com elas. Principalmente na igreja, porque ele usa lá a palavra sinagoga, na congregação ele fala, aí não pode ter isso. Não é compatível que alguém olhe para alguém e determine se vai se associar, honrá-la ou não a partir das posses dela.
os critérios de vocês estão errados, não é? Aí no versículo 5, a gente vai ver ele dizendo qual é o critério correto. Critério correto, né? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Wesley, onde é que a gente encontra o critério correto para se associar com alguém aqui, né? Está aqui, nessas duas palavras. Escolheu Deus. Qual é o critério correto para se associar a alguém? A base que fez Deus escolher aqueles que vão herdar o reino vindouro. Amor. Qual foi o motivo pelo qual Deus escolheu aqueles que Ele escolheu? Amor. Graça, bondade, misericórdia. O que nós demos a Deus para sermos escolhidos por Ele? Nós tínhamos anel de ouro no dedo e vestes luxuosas? Longe disso, irmão. A Bíblia diz que nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus, éramos inimigos de Deus, sujos, mortos em nossas ofensas e nossos pecados, nós não tínhamos condição de dar nada, não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus e Ele decidiu nos amar. Nos escolheu por amor, por bondade e graça. Então, quando a gente olha o exemplo de Deus, a gente consegue entender qual é o critério correto. Por que a gente vai abraçar quem vir para cá? Por cada roupa que ele vai entrar usando? Por cada carro que ele vai estacionar lá fora? Pelo mesmo motivo que Deus nos escolheu, amor e graça, bondade e misericórdia, e nada mais. Sabe? Não importa se mora na barca, se mora numa comunidade carente, não importa se é empresário ou se está desempregado, nós vamos abraçá-lo, ele estará no nosso meio, nós não faremos acepção de pessoas, não honraremos uns em detrimento aos outros, salvo se eles não tiverem enquadrado lá naquele contexto de 1 Coríntios 5. Né? O cara que vai chegar aqui para avacalhar a igreja de Cristo, para viver uma vida miserável e envergonhar o nome do Senhor, isso não vai ter moral no nosso meio. Isso não vai ser chamado de irmão. Ah, Wesley, por que vocês são melhores do que ele? Não, longe disso. Né? É porque a conduta dele, a maneira como ele vive, deixa bem claro que ele não é o nosso irmão. Vocês compreendem isso? Então a questão aqui é critério. Qual é o critério? A roupa que veste? O endereço que tem? O carro que dirige? Não. O fato de Deus ter escolhido estas pessoas, e Deus escolheu essas pessoas por amor. É o que ele deixa claro aqui. E ele diz, ele dá esse exemplo, né, para que a gente compreenda bem como o nosso critério é errado. Como a gente está bem longe da compreensão correta acerca das coisas, né? Porque, irmão, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Você pega aí um final de semana, sei lá, quer sair para um restaurante chique, tal. Você vai passar a mão no morador de rua ali, todo mal vestido, para ir contigo num restaurante chique? É o que a gente, naturalmente, é o que a gente pensa. Na verdade, quando a gente vai para um lugar desse, a gente sai com um casal de amigos, ou sei lá, com um grupo de amigos, nos bastidores a gente já fica combinando a roupa. Vai como? Vai muito arrumado? Pouco arrumado? É ou não? Por quê? Porque na nossa cabeça, irmão, na nossa cabeça, é esse tipo de gente, é esse perfil que deve, mas tu olha para Deus, quem Deus escolheu? Deus escolheu quem ninguém escolheria, a verdade é essa, irmão. E aí, eu acredito que ele né, não teve contato com Paulo, não sabe o que Paulo ainda, né, que Paulo ensinaria, mas concorda com o ensinamento de Paulo em 1 Coríntios. Não precisa colocar não, Giovanni. 1, 26 ao 29. Deus escolheu o quê, irmão? As coisas loucas desse mundo, os pobres, os fracos, Ele escolheu, por quê? Por amor. Esse povo tinha nada para dar para ele, nós não tínhamos nada para dar para ele. Então ele mostra aqui que os nossos critérios são errados e ele enfatiza isso a partir da ideia de que Deus escolheu quem um homem comum, natural, não escolheria. E agora ele vai pegar mais pesado. Põe para a gente o versículo 6. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos os que oprimem vocês. Não são eles os que arrastam para os tribunais? Agora ele pega pesado. Primeiro ele diz, cara, Deus fez uma escolha que vocês nunca fariam, então mostrando com a atitude de vocês.
Vocês verem como é que os critérios de vocês são equivocados, né? Agora, pior do que isso, ele com esse versículo não está dizendo que todo rico não presta. E nem com o anterior, né? Que Deus escolheu só os pobres. Deus escolheu só pobre para ser salvo? Sim ou não? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está mostrando é a nossa falta de critério. Tenha isso em mente. E aí ele mostra aqui. Ele mostra para a gente quão deficiente é a nossa capacidade de escolher as coisas, né? Maculada pelo pecado. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? O 7, Giovanni. Não são eles que difamam o bom nome. Qual é o bom nome que sobre nós é invocado? Não é o rico que faz chacota de Jesus? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, 2009, numa concessionária, né? E a dona da concessionária, eles são donos de uma rede, né, de concessionárias. Ela passava lá no meio da gente, cheio de ouro, irmão, cheio de coisas. Tinha um carro de 2 milhões na sala de casa. Passava lá. Aí tinha um pessoal lá que era crente, né? Um rapaz lá que ia muito na fogueira santa. Aí ela debochava dele. Perguntava para ele, já foi lá dar dinheiro pro teu pastor? Não, aí né, para não ofender a patroa, não, que negócio todo. E aí ela dizia, meu Deus, é minha praia no final de semana. Mas sabe qual é o problema? É que tem crente querendo ir para essa praia com ela. Tem crente querendo ir andar no barquinho dela. Tem crente que faz questão de honrar quem desonra o Senhor dele. Dá moral para quem zomba da nossa fé. A gente tem que ser educado com todo mundo, sim ou não? Tem que ser educado com todo mundo, demonstrar respeito, carinho com todo mundo. Mas se associar com quem zomba, com quem escarnece do Cristo que morreu por você, é sinal de que você não sabe fazer boas escolhas. É o que ele está mostrando. A prova de que vocês não sabem escolher as coisas certas é o fato de que vocês estão dando moral para quem desmoraliza vocês, quem humilha vocês, quem leva vocês aos tribunais e ainda zomba do nome do Senhor que é invocado sobre vocês. Amém? E aí ele continua no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz, amem o seu próximo, como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aqui está o critério correto. Qual é o critério, irmão, para nós não fazermos acepção de pessoas, agirmos com parcialidade de maneira errada, de maneira equivocada? É amar nosso próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É o rico? É o bem trajado? É o milionário? O próximo é o próximo. Não me importa qual roupa ele tenha colocado. Não me importa qual é o endereço que ele tenha. O próximo é o próximo. Se a gente entender isso, nunca que a gente vai desprezar quem não deve. Nunca que a gente vai agir com parcialidade de maneira equivocada, com os critérios errados. Então, não importa se ele usa a mesma marca de roupa que eu. Não importa se ele frequenta os mesmos restaurantes que eu. Ou se tem um carro para me acompanhar quando eu decidir sair no final de semana. O que importa é que eu amo. Que ele é meu irmão, comprado pelo mesmo sangue, alcançado pela mesma graça, abençoado pelo mesmo favor que me abençoou. Amém? Está claro isso? E aí ele continua, versículo 9. Se, no entanto, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Não é? Então, se a gente agir dessa maneira, a partir de critérios equivocados, nós seremos condenados pela lei. No meu, ele diz lei da liberdade. Não, lei da liberdade depois, mais para frente, né? Então, nós seremos culpados, né, de quebrar a lei. Seremos condenados pela lei como transgressores, se agirmos dessa maneira. Versículo 10, por gentileza. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Está vendo por que o homem não pode ser? Já vou adiantando, porque essa explicação é uma das coisas com as quais eu mais me preocupei.
né? A ideia de sermos justificados pelas obras. Aqui, o próprio Tiago não dá margem para se pensar dessa maneira. E eu acho que não vai dar tempo de eu expor a segunda parte do capítulo, só para a semana que vem, mas eu já vou te adiantando. Tiago abre um ensejo para se compreender que pelas obras ninguém é justificado. Qual é o ensejo? Um deles está aqui. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la? Então você pode ser semi-perfeito, não presta. Entendeu? Você pode ser semi-pleno, não presta. Você pode ser quase, não é quase. Todos pecaram, estão destituídos. Ali o texto está dizendo que nós estamos aquém da glória de Deus. Ou seja, o padrão da glória está aqui e nós estamos aqui, né? Esse é o padrão da glória de Deus e nós estamos aqui. Nós estamos destituídos, estamos aquém da glória de Deus. Então, por que o próprio Tiago dá base para não pensarmos que o homem pode ser justificado por obras? Porque se ele falhar em uma, já não presta mais. Se ele falhar em um ponto da lei, ele é culpado da lei inteira, inteiramente culpado, não é? Então, ele diz, não importa se vocês pregam muito, vocês cantam muito, se a igreja de vocês bomba, se vocês fizerem tudo isso aí, bem pra caramba, e tratarem com parcialidade a partir de critérios equivocados, vale de nada. Não adianta acertar em tudo e errar em algumas coisas. É por isso que é graça. É por isso que é favor de Deus. Se dependesse do ser humano se justificar por meio do que faz, não ia ter condição, né? A gente falha até nos nossos pensamentos. Vamos lá? Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Acho que semana retrasada, né, acho que na primeira exposição falei sobre a lei da liberdade. E qual é a lei da liberdade? Qual é a lei do Evangelho da Graça? Nós tratamos aqui, no momento que nós ministramos a instrução aí para o serviço, né? A lei é responder de maneira adequada ao sacrifício que Cristo Jesus fez por nós, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a lei do Evangelho da Graça. A lei do Evangelho da Graça não é ser obrigado a viver, né? Aqui, ó, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Nós devemos falar, nós devemos proclamar, nós devemos anunciar, mas também devemos viver de acordo com essa verdade que está exposta no sacrifício de Cristo. Ele nos resgatou para a santificação, para a transformação da nossa vida, para o aperfeiçoamento do ser, para nos melhorarmos e nos transformarmos à imagem dele. E aí a lei da liberdade julga como? Olha para a sua vida e vê se você tem progredido à imagem de Cristo. Olha para a sua vida e vê se você tem respondido o sacrifício de Cristo com sacrifício também. Olha para a sua vida e vê se você tem respondido o que Cristo fez por você, fazendo o que Ele quer que você faça. Ponto. Essa é a lei da liberdade. A lei da liberdade diz que não por obrigação, mas por reconhecimento, devo viver de acordo com a vontade daquele que me salvou. Essa é a lei da liberdade. Então nós devemos viver, falar e viver e agir de acordo com a lei da liberdade. Em outras palavras, entregar o que é esperado de nós. Tá claro isso? Então, de que adianta? Não, Cristo me salvou. Cristo me justificou. Né? E a gente gosta, né, de usar os termos teológicos, justificado, redimido, fez lá, tudo lá. Né? Mas e a vida? A vida que deve demonstrar se é uma verdade ou não. E é o apelo de Tiago. A lei da liberdade
vai julgar vocês. E qual é a lei da liberdade? Essa resposta voluntária, essa resposta baseada no agradecimento e no reconhecimento. Por que eu vivo uma vida santa? Por que eu me sacrifico para viver a vida que Cristo quer que eu viva? Porque Ele já fez algo por mim que merece isso, né? O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. O que eu preciso, Wesley? Só reconhecer que o Cordeiro é digno. E aí a gente não vai ficar julgando ninguém pela roupa que veste. A gente não vai ficar julgando ninguém pelo carro que dirige. Aí a gente não vai ficar tropeçando no fato de usar critérios humanistas, puramente carnais, para fazer acepção de pessoas, para agir com parcialidade. E ele conclui no versículo 13, essa primeira seção do capítulo 2, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, se você não age para com o pobre, aquele que nós julgamos que deve ser desprezado por nós, como Cristo agiu por você, o que você espera no final das contas? Ele não está falando aqui em momento algum sobre a possibilidade de nós perdermos a nossa salvação. O que ele está querendo dizer claramente é que a pessoa que não anda segundo essa lei da liberdade não foi salva. Não age com misericórdia, não entendeu o Evangelho, não compreendeu a mensagem da cruz. Por que eu devo olhar para o pobre com graça, misericórdia e amor nos meus olhos? Porque foi assim que eu fui olhado, irmão. Por que eu tenho que dar ao pobre graça, misericórdia e amor? Por que eu tenho que dar ao pobre misericórdia? É a palavra que ele usa aqui, mas fala de tudo isso. Por que eu tenho que olhar para o pobre de maneira graciosa? Porque fui olhado de maneira graciosa. Eu estou dando a resposta daquilo que me alcançou. Estou fazendo pelo outro aquilo que fizeram comigo. Essa semana andei pensando muito sobre perdão. E eu cheguei à seguinte conclusão. Perdão, irmão, nada mais é do que uma oportunidade que Jesus nos dá de vermos visivelmente o que nos aconteceu nas regiões espirituais celestiais. É a materialização daquilo que foi feito conosco. Quer entender realmente o que Cristo fez por você? Espera alguém provocar ira em você, de maneira que essa pessoa precise da sua misericórdia. Você vai entender o que ele fez contigo. Não tem jeito melhor de saber o quão perdoado fomos se nós tivermos que perdoar alguém. Aí você fica olhando e fala, meu Deus, mas como, Senhor? Como do mesmo jeito? De que maneira eu vou perdoar essa pessoa? Aí é como se o Espírito trouxesse você a memória do jeito que você foi perdoado. E aí você fala, Senhor, tu perdoou tudo isso de mim. Tu teve que passar por isso que eu estou passando. Aí se Jesus pudesse dizer, ele ia falar assim, não, o pior, porque tu me provocava ira todo dia. Respirava e já me dava ira de tu. Por quê? Porque se é pecador, eu sou santo. Eu sou 3 vezes santo, puro, incorruptível, imaculado. Você não, você de repente semeou esse mole que deram contigo e ainda está reclamando. Então, uma das maneiras mais claras de nós entendermos o que foi feito por nós em Cristo Jesus é quando Ele permite que nós façamos por alguém aquilo que Ele fez. Aí você consegue perceber de maneira vívida, de maneira real. Caramba, se eu preciso perdoar essa pessoa e fui perdoado por Cristo, é porque deve ter sido mais ou menos isso aqui que Cristo passou. E se tu for uma pessoa bíblica de verdade, você vai concordar consigo mesmo que tudo que você está passando com alguém passa nem perto da ira que você provocou no coração do santo, do puro e do imaculado. Então, o juízo será exercido sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E aí eu digo novamente, quem não é misericordioso é o que não foi alcançado. O que foi alcançado pode até ter problemas de maturidade,
Mas o fato de ter que usar com os outros, com a misericórdia que usaram com ele, vai atormentá-lo até isso ser uma realidade. O coração regenerado é compatível com a natureza, é a própria natureza de Deus. É Deus atuando de dentro de nós de maneira que nós produzamos aquilo que ele produz. Então, para o cara que não é misericordioso, ou seja, não foi alcançado pela obra redentora, o juízo é sem misericórdia, não vai ter desenrolo, né? E aí ele termina dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, se você foi transformado, regenerado e produz misericórdia, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, que não vai ter juízo para você naquele grande dia. Ah, é porque eu vou exercer de misericórdia? Não, é porque a misericórdia é a prova de que ele te alcançou e te transformou de verdade. Amém? Como eu disse, não vamos conseguir expor a segunda parte, mas semana que vem a gente está de volta e conclui esse capítulo de número 2. Amém? De pé, por gentileza.